É, Olá, amigos. Estou aqui para gravar esse vídeo. É uma pequena meditação, porque tudo que é bom é você ouvir e praticar a palavra que o Senhor Jesus deixou. Não para ser ouvida, mas sim praticada. Eu estou aqui nesta tarde para um texto bastante conhecido na Bíblia, em Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, escrito pelo apóstolo São Mateus, escolhido pelo próprio Deus. O próprio Senhor Jesus escolheu ele para ser apóstolo, e ele escreveu o que ele presenciou sobre a tentação que Jesus passou por uma tentação logo após ele ser batizado. Nós sabemos que Jesus foi batizado já com 33 anos. E o batismo, a Bíblia mesmo fala que é para arrependimento de pecados. Então, daí você se tira, apesar que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não tinha pecado, mas ele se batizou a fim de que nós seguisse esse exemplo. Mas eu não vim falar aqui sobre o batismo, sobre assim, a tentação de Jesus. Mateus, no capítulo 4, está escrito dessa forma assim: e a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias com 40 noites, então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu, lhe disse-lhe: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, preste bem atenção, à cidade santa, e colocou-se sobre o pináculo do templo, ou seja, no lugar alto, e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropece em alguma pedra. Jesus também respondeu: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo insistiu de novo. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos desse mundo e a glória deles. E disse: se tu és, ou seja, e disse-lhe: tudo isto eu te darei se você me prostrar e me adorar. Jesus disse: também está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e serviram. Nós vejamos aqui que Jesus não foi levado ao deserto porque ele quis. Para Jesus enfrentar o seu ministério, de cara ele teria que enfrentar o próprio Satanás cara a cara, como aqui está escrito. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo.
E aí nós vejamos que o diabo fez 3 investidas, 3 tentativas, 3 laços contra o nosso Salvador. Nós vejamos que a primeira tentativa, a primeira tentação disse: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. O porquê que o diabo disse isso? Está escrito no versículo 2 que Jesus estava jejuando. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então o diabo já foi diretamente no ponto fraco dele. O próprio Jesus disse que certas castas de demônios só se expulsam com oração e jejum. Jesus tinha poder, tem poder de sobra de transformar uma pedra em pão. Lá em Lucas, lá em João capítulo 2, ele transformou água em vinho. Então, né, se ele cura, né, então isso para ele era moleza. Quer dizer, o diabo já tentou ferir Jesus na área do corpo. Isso eu aprendo o quê? O diabo não quer que você jejua. Existe um espírito por nome da glutonaria, pessoas que comem desordenadamente, pessoas que até passam mal, vomita, né? Por causa que come. Tem muitas pessoas que jejuam e quando entrega o jejum vai direto para a panela, come, passa mal e até chega até desmaiar. Então esses tipos assim, Jesus não se agrada, certo? Então a segunda tentativa foi de que pegar Jesus, mandar ele subir no pináculo do templo e dar um pulo lá de cima. Gente, é suicídio. O diabo queria que Jesus cometesse um suicídio, porque está escrito na Bíblia que nenhum suicida herdará o reino dos céus. Judas Iscariote, por exemplo, se suicidou. E quem se mata não tem salvação. Que é suicídio, porque está destruindo o templo, morada do Espírito Santo. E quem destrói a morada do Espírito Santo, Deus o destruirá. E foi isso que Paulo disse, o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Então, e a terceira tentativa foi: se você me adorar. Isso foi o diabo falando para o nosso Salvador. Se você me adorar, se você largar de adorar a Deus e me adorar, eu vou dar todo esse reino aqui para você. Gente, o diabo é mentiroso. Está escrito que Deus criou os céus e a terra. Está escrito que a terra é do Senhor e a sua plenitude. Então o diabo estava mentindo para Jesus. Como é que Satanás vai oferecer uma coisa que ele não tem? Só foi uma coisa que o diabo criou: a mentira. Deus disse que ele é o pai da mentira. Então só foi uma coisa que o diabo criou. Outra coisa, o próprio Jesus disse no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quer dizer, roubar é aquilo. Quem rouba é quem não tem nada. Então o diabo estava oferecendo algo que não era dele, a fim de que Jesus prostrasse e adorasse a ele. E outra coisa que eu observo aqui: o diabo veio com 3 tentativas aqui dizendo: se tu és filho de Deus. Ou seja, vamos falar aqui numa linguagem popular. Me prova se tu é filho de Deus agora. Mande que essas para aqui transformem em pão. Gente, Jesus podia muito bem dizer: ok, eu vou provar para você que eu sou filho de Deus, tá? Pedra transforma em pão. Então, ele tinha todo esse poder. Agora, me mostra aqui
se nesse texto aqui Jesus mostrou alguma coisa para Satanás. Em outras palavras, Jesus não se preocupou em provar nada para o diabo que ele era filho de Deus. Sabe o que Jesus disse? Está escrito. Está escrito e está escrito. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o homem pode viver. Por exemplo, uma pessoa angustiada. Toda pessoa angustiada, a maioria não come, não dorme, não toma banho, dependendo da preocupação que é forte. Aí quando Deus fala ao seu coração, pronto. Ele pode estar morrendo de fome. Até a fome corta aqui também. Uma pessoa alegre. Eu mesmo, quando eu fico alegre, quando Deus fala comigo, eu esqueço até de comida. E a outra? Jesus disse assim, olha, eu não vou tentar o meu Deus não, porque se sabe que eu vou pular lá aqui de cima, eu estou tentando o meu Deus. Jesus podia fazer isso? Poderia fazer, porque ele era o Filho de Deus. Jesus não nasceu de vontade humana. Jesus não nasceu de contato sexológico, não. Foi o próprio Espírito Santo que veio no ventre de Maria e Jesus que nasceu. Jesus pode dizer assim, muito bem, Satanás, já que você está me dando esse reino todo aí, ó, então eu vou postar tudo. Não, Jesus sabia que o diabo não tinha nada. Então ele só usou a palavra. Também está escrito que eu só posso adorar ao meu Deus e mais ninguém. Jesus não se preocupou em provar para o Satanás, para o diabo, que ele era filho de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Quantas vezes você já teve que até perder dia de trabalho, ficar horas e horas no telefone, para se justificar, para provar que você que é crente, o diabo tentando roubar esse tempo seu era para você estar de joelho, clamando a Deus, e esse tempo foi praticamente roubado, e ainda saiu como ruim ainda. No livro de Neemias, no livro de Neemias aqui, um texto que eu acho bastante interessante. Neemias foi um homem, um servo de Deus, que na época que o povo de Israel foi levado a cativo pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ser escravo. Um povo que foi escravizado para a Babilônia. Só que chegando lá, Deus estava aqui no comando. E Neemias foi um deles. Neemias era israelita, servo do Deus Altíssimo. E com o passar aqui do tempo, Neemias foi trabalhar na casa do rei, cujo nome se chamava Artaxerxes. Nome até esquisito. E Neemias era copeiro do rei. E a Bíblia diz que os inimigos de Israel destruíram o templo que Salomão tinha construído. O muro que cercava Jerusalém foi toda destruída. E Neemias, quando ficou sabendo dessa notícia, ele chorou, ele jejuou. Ele disse, eu estive orando e jejuando por alguns dias, a ponto de que o seu patrão percebeu que ele estava triste e perguntou o que estava acontecendo. Aí ele conta a história. A Bíblia diz que Deus usou o seu próprio patrão, que era o rei, deu permissão para ele, pagou as passagens, deu permissão para ele para ele ir lá na sua terra natal, ou seja, reconstruir os muros que os inimigos tinham
derribado. Só que quando ele chega lá, 3 pessoas que estavam lá, que ficaram lá, cujo nome era Sanbalate, Tobias e Gesem. 3 pessoas. Começou a botar gosto ruim. Não faça isso não, Neemias. Para que você fazer isso aí? Não. Para com essa construção aí, porque se uma raposa triscar aí com o rabo, vai cair tudo. E eles começaram a implicar a Neemias. A ponto que Neemias, no capítulo 6 do livro de Neemias, estava construindo. Ele mandou uma pessoa dizer assim, ó, Neemias, ou seja, o Sanbalate lá, os 3, né? Estavam e o senhor que descer. Quer dizer, eles queriam empaiar Neemias, a trabalhar com Neemias. Tu sabe o que Neemias falou disso? Fala lá para ele lá, que eu não posso descer daqui. Eu estou fazendo uma grande obra. No capítulo 9 de Neemias, nós vejamos que esses três camaradas aí, achou isso pouco. Ele subornou uma profeta por nome de Noadia para profetizar contra, dizendo que Deus não estava nesse meio. Ora, rapaz, Neemias tinha jejuado, orado e chorou. Deus respondeu a ele. Então, quer dizer, os inimigos de Neemias estavam assim, não, para com isso aí. Quer dizer, se Neemias fosse parar para justificar para ele o porquê que ele estava ali construindo, gente, ele ia parar a construção, mas Neemias não deu ouvido. No capítulo 9, Neemias não deu ouvido. Quantas das vezes levanta calúnia contra a gente e a gente fica horas e horas se preocupando em se justificar para tentar mostrar para aquelas pessoas que nós é crente, e esse tempo, em vez de nós aplicar em oração. Se Jesus, que era filho de Deus, não provou nada para Satanás, quem somos nós? A Bíblia diz que as árvores, você conhece, e as árvores é pelo fruto dela. Se beija o copo por causa da água, é sinal que o copo não é nada se não fosse água. Então, tem muitas pessoas, né, que inventam a calúnia. Aí tem muitas pessoas que eu já vi, pessoas que ficam preocupadas. O que o povo vai pensar aqui de mim? Gente, ainda que deva, a mulher adúltera, no livro de João, capítulo 8, ela foi flagrada em adultério. Teve testemunha. Pegaram ela em flagrante, adulterando. Que a lei de Moisés que dizia que tinha que morrer apedrejada. E ela ficou aos pés lá de Jesus caladinha. Ela poderia muito bem dizer, não, alto lá, eu fiz isso porque tal. Não, ela ficou caladinha, mesmo sabendo que estava errada, ela ficou caladinha. E qual foi o resultado? Jesus viu que ela se humilhou e disse, ó, você está perdoada, vai e não peque mais não. Ainda mais para quem não deve. Então isso é uma meditação para mim, para todos que estão me assistindo esse vídeo. E se porventura, se você caluniou uma pessoa, toma cuidado, que a justiça de Deus, ela existe. Ela nem tarda e nem falha. Existe um provérbio que diz que Deus tarda e falha. Isso é mentira. Deus nunca tardou, né? E chega na hora certa. Deus nunca viajou, mas está presente em todos os lugares, ok? Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Então, fica essa meditação para você em nome de Jesus.